O Ministério da Saúde também está na mira do Centrão. Não é difícil entender por qual razão, né? A pasta tem um dos maiores orçamentos da esplanada, em torno de 180 bilhões de reais. Sim, B de bola, 180 bilhões de reais. Muito superior, por exemplo, ao orçamento do turismo. E a vontade de ver Nízia Trindade fora do cargo criou um climão com o ministro Alexandre Padilha, que foi justamente quem a indicou. Lula pode ceder e entregar uma das pastas mais importantes para obter mais votos na Câmara. Vamos verificar com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato, eu vou começar essa rodada com você. Claro. É uma estratégia, muitas vezes, você entregar um ministério para um partido forte, influente na Câmara Federal, mesmo no Senado, para obter o apoio desses parlamentares. Claro. Mas o que representa para um partido do Centrão ter uma pasta como da saúde? Não somente orçamento, influência, né? O que significa para o Centrão é que vai ter mais gente aí andando de Porsche popular, que é a Porsche comprada com dinheiro do povo. É um bom conceito esse. A Nízia Trindade, a Nízia Trindade, ela foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz nos últimos 5 anos e presidente da Fundação Oswaldo Cruz justamente durante o período da pandemia, mas algumas pessoas com as quais eu converso da direção da Fiocruz, eles não morrem de amores pela Nízia Trindade. A Nízia Trindade, ela, como ministra da Saúde e como presidente da Fiocruz, não colecionou muitas amizades nem entre os profissionais da fundação. O que eu posso dizer da Nízia Trindade como ministra da Saúde? O PT teve o gabinete de transição, que não serviu para nada, porcaria nenhuma, e nós estamos falando aqui já de meio ano de governo PT e de Nízia Trindade como ministra da Saúde. Na campanha de 2022, um dos grandes trunfos de Lula contra Bolsonaro foi a questão da vacinação. A vacina era o elixir da vitória para Lula. A vacina foi explorada, reexplorada, explorada do avesso. E o que aconteceu? Quando Lula ganha e o governo na pasta de transição começa a se familiarizar com os ministérios e a partir do dia 1º de janeiro, quando os ministros tomam posse e dão início à sua gestão, a vacina, que era um tesouro tão precioso para todo mundo que estava apoiando Lula nas eleições, inclusive aqueles que sabiam, como Nízia Trindade, que ganhariam um ministério tão importante, o Brasil deixou vencer milhões e milhões, mais de 20 milhões de doses da vacina. O Ministério da Saúde é chefiado por Nízia Trindade Lima, que era presidente da Fiocruz. Um dos polos que fabricava a vacina no Brasil. Portanto, se tem uma pessoa que não pode dizer, eu não sabia que isso ia vencer, era a Nízia Trindade. Logo, se a Nízia Trindade, familiarizada com a vacina, como foi, como é, se a Nízia Trindade, tendo conhecimento dos vencimentos por conta do gabinete de transição, deixou vencer mais de 20 milhões de doses de vacina, o que esta mulher está fazendo lá? Outra coisa, no mês passado, mais de 30 milhões de comprimidos anticoncepcionais foram destinados à incineração. É incineração ou incineramento? Bom, tanto faz. Para o fogo. Foram destinados para o fogo. Por quê? Também deixou-se de distribuir esse medicamento. Então, 30 milhões de comprimidos anticoncepcionais queimados. E eu não sei se vocês sabiam, os tributos sobre os anticoncepcionais são elevados. A Sâmia Bonfim, não, a Tabata Amaral, ontem, fazia um discurso falando que o sistema tributário é machista. Não sei se vocês ouviram esse discurso belo da Tabata Amaral,
mas ela falava que o sistema tributário brasileiro é machista. Por exemplo, absorventes são muito tributados, anticoncepcionais são muito tributados. Se a tributação do anticoncepcional revela o machismo do sistema tributário, o que revela o Ministério da Saúde? Que a Anísia Trindade é machista? Que o governo Lula é machista, misógino? Porque, afinal de contas, esses remédios que revelam o machismo do Brasil estavam comprados pelo governo, deveriam ter sido distribuídos e foram perdidos. Então, Nízia, já vai tarde. Agora, o problema é quem vem. O problema é quem vem. Não se está trazendo uma resolução. A gente está recebendo aqui mais uma promessa de trapalhada e de desperdício de dinheiro público, de um público tão sofrido e pobre e endividado como o brasileiro. Tá certo, entre incineramento e incineração, viu? Incineração. Exato. Então eu falei correto e corretamente, acertou. Muito obrigado. Cristiano Beraldo, quais nomes estão sendo ventilados para substituir Nízia Trindade? E é importante que a tecnicidade seja levada em consideração? 2 minutos e meio. Neto, é essencial, né? Ou deveria ser pelo menos, mas estamos no Brasil. Então o que prevalecerá será sempre o interesse do governo em fazer o seu arranjo político partidário. A gente precisa lembrar que o PL, que é o principal partido de oposição, tem 100 deputados, já entregou 30 votos a favor do governo. Veja o tamanho do poder, e quando a gente compara isso aos 50 que a União Brasil está negociando e que não tem o controle desses 50, esse jogo de números que o governo precisa para ver seus projetos aprovados, ele é muito importante. Então, um ministério como o Ministério da Saúde irá certamente ou para o PP, para o PL eu duvido, espero que o PL não embarque na base de apoio do governo, independente da oferta que receba, ou irá para os republicanos. Me parece que, indo para o PP, o nome mais forte é de Dr. Luizinho, e aí a gente precisa... O nome passa uma seriedade também, né? O Dr. Luizinho, que já foi secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro, e tem uma questão eleitoral importante que está sendo levada em conta nesse jogo, porque Dr. Luizinho, apesar de ser de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense também, ele é pré-candidato do PP à Prefeitura do Rio. E se Lula tira Dr. Luizinho desta corrida, ele ajuda o seu parceiro local, que é Eduardo Paes. Então tem várias peças que podem ser acomodadas neste acordo entre PP e governo. E aí as pessoas vão perguntar, mas peraí, Ciro Nogueira tem sido uma oposição feroz ao governo. E ele é o presidente do partido, mas a gente precisa lembrar que o PP, é um partido muito grande e tem várias alas, digamos assim. Esse acordo não quer dizer que o Ciro Nogueira vai embarcar na base do governo, vai se tornar um aliado do governo. Eu não acredito que isso aconteça. Entretanto, há o pragmatismo político, o pragmatismo eleitoral e todos os interesses que estão na mesa. E esses interesses serão negociados para serem atendidos na sua totalidade diante desse acordo. Tá certo, é isso. Queremos também saber a sua opinião sobre essas possíveis mudanças que Lula deve promover no governo federal nas pastas importantes da esplanada. Olha só a enquete do dia. A pergunta é a seguinte: colocamos essa pergunta no portal da Jovem Pan News. Você apoia a permanência de Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo? Entre no portal da Jovem Pan News e registre a sua opinião. Nós contamos com o seu voto. Agora seguimos repercutindo as informações sobre as possíveis mudanças na esplanada dos ministérios. Vamos a Brasília, Cláudio Dantas, sobre essa possibilidade de um integrante do PP, Partido Progressista, Dr. Luizinho, assumir a pasta que hoje é comandada por Nízia Trindade. Quais são as informações que correm aí nos bastidores de Brasília, hein, Dantas? Daniel, essa gestão da saúde no Brasil, ela é muito, muito complexa. Especialmente em função justamente do SUS, sistema que não tem similar em outro lugar do mundo. Isso envolve uma série de interesses
que não são só federais, interesses regionais, estaduais. Eu mencionava até na nossa conversa do bloco anterior a história dos hospitais do Rio, né? O Flávio, que se manifestou diversas vezes com preocupação sobre essa gestão dos hospitais federais no Rio, ele mesmo nunca conseguiu indicar ninguém. Quem acabou sendo indicado foi um militar, indicado pelo próprio ministro da Saúde, antes do ministro todos os ministros que estiveram ali, eles fizeram essa gestão. E agora você tem uma gestão que olha só como é que ela acontece. Você tem a Anísia como ministra, e quem controla os hospitais no Rio de Janeiro é o Dimas Gadelha, que é um deputado federal, lá de Niterói, do PT. Então, qualquer mexida que você dá nessa estrutura, qualquer ajuste que você faz nessa estrutura, você precisa considerar essas composições todas. Então, assim, o PP, já circulou o nome do Luizinho, já circulou o nome do Ricardo Barros, que já foi ministro, inclusive. E o governo, essa é uma pressão, uma demanda do PP, de Lira, de Ciro, especialmente de Lira, e o governo fica naquela situação. Se ele abrir para o PP, ele vai ter que mudar essas configurações regionais, o que vai impactar na eleição do ano que vem, justamente na eleição municipal. Então, todas essas mudanças que estão sendo feitas agora, a pressão do Congresso, a pressão para liberar a emenda, a pressão para esse loteamento na máquina pública, tudo isso tem como pano de fundo a eleição municipal do ano que vem. Por quê? Porque esses parlamentares, eles querem mostrar serviço para o eleitor. Eles querem poder inaugurar o hospital, inaugurar essas UPAs, UBSs ou qualquer outra unidade de saúde, querem distribuir trator, querem distribuir ônibus escolar, eles querem fazer o marketing político, né? Que vai garantir aquelas fotos, aqueles vídeos que vão circular em campanha. Então esse é o grande nó, porque não se trata só de governabilidade. A governabilidade aqui, ela impacta na campanha eleitoral de lá. Então, buscar esse equilíbrio é muito complicado, é muito difícil. Como citou o Beraldo, falou da Daniela do Vaguinho, beleza, vai tirar a Daniela? Tá. Aí vamos dizer, eu mencionei, vai colocar então a Daniela como com a atribuição de poder indicar os diretores dos hospitais. Aí o PT vai reclamar, aí vai criar um racha no próprio partido. Então é muito complexo, os interesses são enormes, as gestões desses hospitais também, elas têm um caixa gigante, tem muitos interesses ali locais. O Rio de Janeiro é uma confusão só, a gente sabe, é dominado, metade é milícia, metade é tráfico. Os hospitais, aliás, são muitas vezes utilizados por esses grupos criminosos. Então, de fato, deslindar esse nó é um desafio para o Lula. Talvez por isso que ele tenha tirado o pé do acelerador para ver o que acontece. Já foi muito difícil montar o que está, não tem base mesmo. A aprovação das matérias acabam sendo feitas na base da liberação de emenda ali na véspera da votação e fica por isso mesmo, né? Então, vamos aguardar, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, mas o fato é que essa reforma ministerial, ela subiu no telhado. Vamos ver se ela vai descer.